oitavo ano, nós vamos ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Nós vamos falar sobre triângulos, relembrando os elementos de um triângulo, as características de um triângulo. Então, olha, o triângulo ele possui vértices. Os vértices são as quininhas. Então, eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. Nesse triângulo de cá, eu tenho o vértice D, o E e o vértice F. Lembrando que são os pontos, e pontos sempre com letra maiúscula, tá? Eu tenho um lado, esse lado que vai de A até C, aí eu represento com um tracinho em cima. Eu tenho o lado A até B, lado AB, e tenho o lado do C até B ou do B até C, que eu tenho o mesmo lado, tenho a mesma reta quando estou trabalhando nesse pedacinho aqui do triângulo. Nesse triângulo daqui eu tenho o lado DE, sempre com tracinho em cima, que representa o lado. O EF, e também tenho DF ou FD também é o mesmo. O ângulo, quando eu não tenho valores dos ângulos, eu represento pela letra com um chapeuzinho. Então, eu tenho o ângulo A, ângulo B e o ângulo C. Ou o ângulo D, ângulo E e o ângulo F. Então, como eu posso identificar o triângulo? Ele pode ser classificado como quanto aos lados. Quando os lados são iguais, têm o mesmo tamanho, eu posso dizer que ele é equilátero, porque ele tem lados iguais. Quando eu tenho dois lados de mesmo tamanho, ele é chamado de isósceles. E quando todos os lados são tamanhos diferentes, ele é chamado de escaleno. Também eu tenho quanto aos ângulos. Se o ângulo tem um ângulo de 90 graus, então ele é chamado de triângulo retângulo. Esse nosso exemplo daqui, ó, é um ângulo reto aqui. Então, esse é um exemplo de triângulo retângulo. Ó. Esse daqui também é um ângulo de 90 graus, triângulo retângulo. Quando eu tenho um triângulo em que todos os ângulos são menores do que 90 graus, então ele é chamado de triângulo acutângulo. E quando eu tenho o triângulo que tem pelo menos somente um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. Essa é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos e quanto aos lados. Como eu posso dizer que dois triângulos eles são iguais quando eles são congruentes? Quando eu tenho ângulos iguais, então olha aqui, ó. Esse ângulo daqui, ele vale 45 graus e esse ângulo daqui também 45 graus. Então, eu tenho 45, 90 e 45. O outro também. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos, eles são congruentes porque ele tem ângulos iguais. E quando seus lados proporcionais são iguais também, então aí eu vou utilizar a proporção. Então lá na nossa videoconferência nós vamos trabalhar atividades utilizando também como nós identificamos triângulos congruentes. Até lá, tchau, tchau!